Fique por dentro agora do que está mitando na internet. As manias das redes sociais e os Trend Topics Web Repórter. Conectado via rede digital. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro. Olá, tudo bem? Como estão? Hoje, no Jornal de Campina Grande, nós vamos falar sobre as principais notícias do dia, os comentários a respeito das manchetes dos portais de notícias. E, inicialmente, eu trago uma análise sobre a possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal derrube os decretos de todos os governadores e prefeitos. Esses decretos que foram implementados para reduzir a atividade comercial, reduzir a circulação das pessoas nas ruas e reduzir o contágio pelo vírus SARS-CoV-2, que provoca uma doença mortal, a Covid-19. Já faz um ano que a pandemia se instalou no país e nesses 12 meses nós acompanhamos uma série de decretos. Decretos que fecharam escolas, decretos que fecharam feiras, comércios, várias atividades econômicas foram duramente atingidas. Algumas empresas fecharam e não abrirão mais. Muitos empreendedores que acreditavam na possibilidade de que a atividade econômica que estavam lançando era aquela atividade do momento, muitos se empenharam, mas de uma hora para outra, o vírus SARS-CoV-2 se alastrou por todos os países do planeta. Uma transmissibilidade rápida demais, uma velocidade estonteante. A Organização Mundial de Saúde percebeu o risco de transmissibilidade e alertou todos os países do mundo. Nesses 12 meses, tanto aqui no Brasil, como na Europa, nos Estados Unidos, em todos os países do mundo, algumas atividades econômicas foram duramente atingidas. Mas outras foram privilegiadas, passaram a vender mais. Outras estão em grandes dificuldades. E, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal está com uma ação de inconstitucionalidade protocolada pela Advocacia Geral da União, que pede o fim de todos esses decretos. Então imagine aqui comigo, hoje é sexta-feira, é possível que não haja uma decisão ainda hoje, mas semana que vem os ministros do Supremo Tribunal vão se reunir, os 11, e vão decidir sobre esse pedido da Advocacia Geral da União. E é provável, existe a possibilidade, de que o STF entenda por maioria que esses decretos são inconstitucionais, porque ferem, por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica,
recentemente promulgada, porque impede o direito de ir e vir do cidadão saudável, cidadão de bem, porque provoca prejuízos econômicos, inviabilizando atividades de sobrevivência realizadas por empreendedores descapitalizados que não podem fechar suas portas e aguardar quanto tempo for necessário para que a pandemia passe. Quanto tempo esses decretos durarão? Até quando? As escolas estão paradas, algumas fecharam, não vão mais abrir. Todas com muita dificuldade de se adaptar às novas tecnologias que possibilitam o ensino à distância. O ensino à distância sempre teve, e parece que continuará tendo, por parte de alguns educadores, muita resistência. O professor, alguns professores, acreditam que a autoridade deles se esvai no ensino online. E como são personalidades autoritárias, isso prejudicaria o processo de ensino-aprendizagem. Mas não são só as escolas, tem os comércios, os vendedores de bijuterias, os vendedores de roupa, os vendedores de sapatos, os vendedores de churrasquinho, os vendedores de picolé, os vendedores de importados ou de muamba, os vendedores que ficam nas ruas e são carinhosamente chamados no Brasil de camelôs. Quem mais está prejudicado? Os artistas. Os artistas estão prejudicadíssimos. Quem depende da sua arte para sobreviver está na miséria. Muitas foram as atividades econômicas atingidas. E a solução, na visão da Advocacia Geral da União, é que o STF, semana que vem, anule todos os decretos de todos os governadores, de todos os prefeitos e bote tudo para funcionar normalmente como estava funcionando antes da pandemia há um ano atrás. A Advocacia Geral da União acredita que essa é a solução para os problemas do Brasil. Essa Advocacia Geral da União recebe ordens do presidente da República. E o que ele quer? E aí foi o que ele deseja materializado numa ação de inconstitucionalidade. Ele quer que tudo abra e que tudo comece a funcionar normalmente, como se não houvesse pandemia. Essa é a solução apresentada pelo nosso grande líder, eleito democraticamente pela maioria dos votos dos eleitores brasileiros, votos diretos, dados em primeiro e em segundo turno. Ele quer que tudo volte ao normal e que ignoremos a existência dessa pandemia. Essa é a solução apresentada pelo líder para sair da crise. Você está com o Jornal de Campina Grande e as principais notícias do dia.
Vamos às manchetes dos portais de notícias para sabermos o que está acontecendo, o que está sendo registrado pela imprensa. Começando com a Folha de São Paulo. A Folha destaca em sua principal manchete de capa: pessimismo com economia sob Bolsonaro bate recorde e supera o registrado com Dilma. É o que diz pesquisa Datafolha. Ainda na Folha de São Paulo, no levantamento, 65% dos brasileiros dizem que a situação vai piorar contra 60% em março de 2015. 38% dos brasileiros pretendem pedir novo auxílio emergencial. É o que mostra a pesquisa. Bolsonaro pede anulação de normas e diz que governadores não podem fechar serviços por decreto. Mais de um terço dos entrevistados acreditam que a sua situação econômica vai piorar. Para atacar isolamento, Bolsonaro faz declarações falsas sobre a Organização Mundial de Saúde, atestados de óbito e STF. As declarações foram feitas na live semanal que o presidente transmite nas suas redes sociais. Major Olímpio se projetou na crise do PCC, fustigou tucanos e rompeu com Bolsonaro. O Major Olímpio, senador, morreu ontem aos 58 anos, vítima da Covid. Muitos políticos lamentaram a morte dele. Houve grande repercussão. O Major Olímpio não morreu por causa do governo federal, diz líder de Bolsonaro no Congresso. A morte do senador é o terceiro senador que morre de Covid. Um deles foi um senador paraibano, do MDB, José Targino Maranhão. Inclusive, apesar da idade, o Maranhão era o que a gente chama na Paraíba de velho durinho. Porque tem umas pessoas que vão ficando velho e vão ficando frágeis. Outros vão envelhecendo e por um motivo desconhecido têm um vigor, mantêm uma atividade profissional intensa. E esse era o caso de José Maranhão, que era piloto de avião, que era senador da República e que até um dia desse estava correndo as ruas de João Pessoa em cima de uma caminhonete, junto com o candidato dele a prefeito, fazendo campanha a todo vapor. O Zé Maranhão foi a campo tentar eleger o seu candidato e adoeceu logo depois das eleições, morreu. O Major Olímpio morreu ontem. Prefeitura do Rio fecha praias e áreas de lazer nesse fim de semana. Entenda por que a imunidade da vacina traz proteção maior à da infecção natural por Covid, destaca a Folha de São Paulo. Com crise sanitária em fase crítica, aumenta a demanda por doações. Esses os principais destaques de capa da Folha de São Paulo. No portal Mais PB de João Pessoa, hoje 19 de março de 2021, a principal manchete de capa: João Azevedo pontua ações e lembra perdas pessoais em ano após Covid. Fase crítica da Covid-19 preocupa prefeitos paraibanos. É o destaque do blog do Alisson Bezerra. Ainda no Mais PB, Butantan entrega mais 2 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Auxílio emergencial atenderá 45 milhões de famílias. Veja quem receberá. Tem uma matéria sobre isso no portal Mais PB. Lockdown. Prefeita proíbe população de sair de casa. Eu acredito que nós importamos essa palavra
lockdown, porque algum jornalista achou bonito. É uma palavra bonita, né? Lockdown. O que você prefere? Lockdown ou confinamento? A palavra em português, tradução literal, é confinamento. O que você prefere? Usar a palavra em língua portuguesa ou a palavra em inglês? A mídia, a imprensa em geral, tem preferido lockdown. E aqui o portal destaca assim: a prefeita de Uiraúna, a Leninha Romão, do Partido Progressista, determinou o toque de recolher no município entre as 5 horas da manhã do próximo sábado, dia 20, até as 5 horas da próxima segunda-feira, dia 22. A população será obrigada a ficar em casa por 48 horas seguidas. A informação foi confirmada ao portal Mais PB pelo procurador-geral do município, Francisco Abrantes. Segundo a 22ª avaliação do Plano Novo Normal da Secretaria de Saúde do Estado, a cidade está classificada na bandeira laranja, ou seja, em situação crítica. A medida, conforme o decreto, leva em conta o agravamento do cenário epidemiológico em decorrência do avanço da Covid-19 na região, inclusive com a superlotação de hospitais dedicados para atendimento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. A regra é clara: no próximo fim de semana só poderão funcionar estabelecimentos médicos e de saúde, clínicas e hospitais veterinários, cemitérios, serviços de call center, empresas de saneamento, energia elétrica e telefonia, entidades que prestam serviço, assistência à população e órgão de imprensa. Restaurantes, padarias, lanchonetes, distribuidores de gás, pizzarias e sorveterias só poderão funcionar no sistema delivery. Estão proibidos de funcionar mesmo que seja por delivery, mercados, supermercados, mercantil, frutarias, enfim, tem uma lista de coisas. A prefeitura antecipou que a Feira Livre, ela antecipou a Feira Livre para hoje, e aí vai passar 48 horas fazendo esse confinamento. A cidade pequena está tentando conter o contágio com 48 horas de confinamento. E a manchete é denunciadora de como a sociedade, ou parte da sociedade, vê esse tipo de medida, né? Chamam de toque de recolher no sertão. Lockdown. Prefeita proíbe população de sair de casa. E fica fácil você relacionar isso com uma medida autoritária. Pode até chamar de ditadura, prefeita ditadora. Mas pare um pouco para pensar. Por que será que a prefeita está fazendo isso? Quantos leitos de UTI tem em Uiraúna? Quantas vagas para atender as pessoas que ficam doentes? Quantas ambulâncias tem para levar os doentes para serem atendidos em outras cidades? Será que a prefeita está escolhendo entre salvar vidas e vendo que salvar vidas é mais importante? A questão aqui, eu acho que não está muito... Algumas pessoas ainda não conseguiram entender. E é normal que aconteça isso. Porque problemas complexos requerem soluções complexas. E como o problema é complexo, uma mente espontânea, uma mente simples, uma mente com 300, 400 palavras, uma mente semi-alfabetizada, tem pouquíssima capacidade de compreender o problema. Porque o problema é científico,
E para entender um problema científico, é preciso entender o básico de ciência. E pouquíssimas pessoas conhecem o básico de ciência. Algumas pessoas nem têm interesse nisso, nunca estudaram. E, portanto, não sabem quase nada sobre biologia. E aí, também não sabem o que é vírus, nem o que danado é epidemia, nem o que danado é pandemia. Não conhecem nada do problema e julgam de acordo com o que ouvem dizer. A gente chama isso de Maria vai com as outras. São indivíduos influenciáveis que, por falta de informação e de formação acadêmica, não compreendem a complexidade do problema. É preciso ter paciência para explicar. Mas, mesmo os melhores explicadores terão dificuldade de fazer entender ou se fazerem entender diante de alguém que não tem o básico de informação. E é por isso que muitas pessoas teimam. E teimam brabas. Teimam como se tivessem razão. Teimam com uma convicção que falta nos cientistas. Porque os cientistas têm dúvidas. Mas as pessoas estúpidas, os ignorantes, eles têm convicções inabaláveis. Têm certeza absoluta. Não arreda o pé. E aí o debate fica fragilizado. De um lado você tem uma multidão de imbecis, de descelebrados, de indivíduos semi-analfabetos que usam as redes sociais, a internet, para fazerem um debate sobre um tema que desconhecem completamente. E aí tomam uma posição política, ideológica, formam um grupo e esse grupo começa a trocar mensagens. É incrível como nós, seres humanos, somos seduzidos pelas notícias que encaixam com as coisas com as quais nós acreditamos. Então, por exemplo, se você acredita em milagres, se aparecer uma notícia de uma pessoa que estava aleijada e foi salva por um milagre, isso vai lhe chamar muito mais atenção do que chamaria a atenção, por exemplo, de um ateu que não acredita em milagres e que sabe que um aleijado só volta a andar se for através de uma cirurgia, de um médico, da ciência médica. Então nós somos seduzidos pelas mensagens com as quais nós concordamos. Está aí a explicação de estarmos vivendo a era da fake news, da pós-verdade, aonde os imbecis formam maioria. Afinal de contas, eles sempre foram maioria na história da humanidade. Está aí as guerras, os conflitos, para provarem que a maioria da humanidade sempre foi formada por tiranos autoritários e estúpidos. Uma pequena minoria às vezes tenta explicar, mas é difícil, é bastante difícil. E não se trata então, voltando ao caso de Uiraúna, de uma prefeita ditadora. Ela está preocupada, coitada. A Leninha. Ela sabe que 48 horas não vai resolver o problema, que seria necessário que a cidade parasse por mais tempo. Mas para ela manter um decreto desse, ela precisava ter dinheiro suficiente para mandar cestas básicas para as casas de todas as pessoas, para indenizar a atividade econômica que está paralisada.
E para ela fazer isso, ela precisava ter o apoio do governador do estado. E para o governador do estado ter recursos orçamentários para isso, ele precisaria ter o apoio do presidente da República. O presidente da República, por sua vez, precisaria ter o apoio do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, numa conjunção de forças nacionais para conter o avanço do vírus através do confinamento, enquanto dá tempo de vacinar todo mundo, dá tempo da gente se prevenir, dá tempo que os hospitais não fiquem lotados. É uma emergência, gente. Não é uma coisa que acontece toda semana. Não sei se você parou para pensar, mas desde um ano atrás nós estamos vivendo momentos de pandemia, de calamidade pública. Calamidade pública, emergência de saúde internacional em todos os países do mundo. Então, para problemas excepcionais, soluções excepcionais. A solução excepcional é que, se as pessoas não se encontrarem, o vírus não se transmite e é reduzido o contágio. Eu sei que é difícil entender, mas é isso mesmo, é bem simples. Só espera-se que alguém que não consegue entender o que é um vírus, estude um pouco, aprenda. Epidemiologia é uma ciência difícil, é complexo. Saúde coletiva envolve aspectos sociais, envolve questões legais, questões sociológicas e biológicas. É um tema para especialistas, mas que aqui no Brasil nós calamos os especialistas, eles ficaram com medo inclusive de falar, e estamos dando voz aos idiotas, aos que têm razão e fazem qualquer coisa para ter razão, inclusive mentir. Usam a dialética, o jogo de palavras, a ameaça, a autoridade para mentir e calar a voz da ciência. Isso tem funcionado, infelizmente, tem funcionado tão bem que o número de mortes não para de crescer. Destaques dos portais de notícias Jornal da Paraíba. No dia de São José, pelo menos 30 cidades da Paraíba são contempladas pela chuva. Segundo a cultura popular nordestina, dia de São José é tido como a data chuvosa e de fartura. E o Jornal da Paraíba aqui traz em sua principal manchete de capa uma matéria sobre as chuvas de São José. O dia 19 de março, né, que é hoje. E é nesse dia, é o dia marcado pelo dia de São José, que segundo a cultura popular nordestina é tido como uma data chuvosa e de fartura, diz aqui o jornal. A temperatura mínima nessa sexta-feira é de 21 graus no Brejo Paraibano, Agreste, Cariri, Curimataú e Sertão, e máxima de 36 graus no Alto Sertão Paraibano. Algumas cidades já foram contempladas com chuvas, segundo a ESA. Choveu em Monteiro, em Santana dos Garrotes, em Juru, em Salgadinho, Rio Tinto, Boa Ventura, Santa Luzia, Mamanguape, Conde, Santa Helena, Dona Inês, Cajazeiras, Amparo, São Sebastião do Buzeiro, São José de Caiana, Salgado de São Félix, Bananeiras, no Brejo, Santana de Mangueira, melhor dizendo, Várzea, Lagoa Grande, Ibiara, Conceição, São José de Piranhas, Bahia, Serra Grande, Lucena, Princesa Isabel, Baía da Traição, Taperoá e João Pessoa. Esse mito, né, de que as chuvas, quando chove no dia de São José, é porque o inverno vai ser bom para a agricultura, né?
Existem períodos de chuva que são bons para os agricultores e períodos de chuva que abastecem os reservatórios. E seria muito bom que tivéssemos esse ano um período de chuva mais extenso e com maior volume, que abastecesse os reservatórios do estado da Paraíba. O estado inteiro está dentro do semiárido nordestino, algumas áreas estão cada vez mais áridas e há uma dificuldade muito grande de obtenção de água, porque os reservatórios há mais de quase uma década, não transbordam, os rios não são perenizados e há uma dificuldade considerável de obter água, com uma dificuldade maior ainda dos agricultores de manterem suas atividades. Agora as manchetes do portal Correio. Por que a chuva no dia de São José é importante para os agricultores? Prefeita de Uiraúna decreta toque de recolher durante todo o final de semana. Policiais civis paralisam a atividade e reivindicam vacina contra a Covid-19. Há notícias de muitos policiais contaminados ou doentes, porque permaneceram em atividade, se expuseram ao vírus e ficaram doentes, estão prejudicados. Uma atividade essencial que precisa ser atendida, pela vacinação. Com regras mais rigorosas, auxílio emergencial não terá novo cadastro. Campina Grande inicia vacinação de idosos de 70 a 74 anos com drive-thru neste sábado. Criança de 5 anos é internada em Campina Grande após ser picada por cascavel. É o que destaca o portal Correio. Demora da família em procurar o socorro agravou a situação da criança. Esse é o terceiro caso registrado no Hospital de Trauma desde o início do mês de março. É uma época do ano em que alguns animais peçonhentos saem de suas tocas. Começa o inverno, começa a chover e alguns animais saem. E as crianças são as principais vítimas, porque não percebem o perigo, E às vezes estão desatentas mesmo. Esses animais são animais de emboscada, então eles ficam em lugares que não dá para ver, está fora do campo de visão, e atacam muito rapidamente. É um risco muito grande. A criança aí demorou de 5 anos, deveria ter sido levada imediatamente para tomar soro entofídico, porque o veneno da cobra, ele além de causar vários problemas, ele causa problemas neurológicos que podem ser permanentes. Mas tomara que a criança se recupere rápido. Ainda no portal Correio, Paraíba é o 7º estado do país e o 2º do Nordeste com mais denúncias relacionadas à pandemia. O levantamento é do Ministério Público do Trabalho. Polícia resgata mulher mantida em cárcere privado na zona sul da capital. Vacinação contra a Covid-19 completa 2 meses na Paraíba. 299 mil pessoas receberam ao menos primeira dose. Se houvessem vacinas suficientes, nesses 2 meses, todos os brasileiros já tinham sido vacinados. Porque o Programa Nacional de Imunização, em 2 meses, vacinaria a população do Brasil inteira, sem nenhum problema. Como já foi feito, inclusive. Em 3 meses, vacina todo mundo, sobra vacina. Fica ali esperando os retardatários. Mas como não tem vacina, até agora, em torno de 6% da população está vacinada só com a primeira dose, ainda não está imunizada, porque a imunização só ocorre 14 dias depois da segunda dose. Então,
a vacina ainda não começou nem a mostrar os seus efeitos no combate à pandemia. Daí a necessidade de medidas extraordinárias para conter o contágio e a superlotação dos hospitais. Destaque agora do portal WS.com. João e 12 governadores alertam Bolsonaro para a escassez de medicamentos para intubação de pacientes com Covid-19. Um ano de pandemia na Paraíba. Secretário aponta desafio do cenário atual e sistema de saúde em sobrecarga. Campina Grande prorroga estado de calamidade pública devido à Covid-19. Bolsonaro imita e ironiza vítimas da Covid-19 com falta de ar. Na live de ontem, o presidente da República Federativa do Brasil, ele, na tentativa de expressar-se da forma mais enfática possível, ele imitou alguém morrendo com falta de ar. O presidente da República, a presidência da República está, talvez pela primeira vez, sendo ocupada por um comediante. Nós já tivemos um sindicalista, já tivemos um professor, já tivemos um jurista, já tivemos um playboy, já tivemos uma ex-militante de entidades terroristas, e hoje temos um comediante, porque não há explicação plausível para esse recurso retórico. E eu tenho a impressão de que muita gente ri com a comédia, os esquetes de humor que são apresentados nessas apresentações oficiais da Presidência da República. Eu tenho a impressão que é a primeira vez que o Brasil tem na presidência um comediante. Não lembro de outro presidente tão engraçado. É um tipo de humor que desagrada algumas pessoas. Mas eu vejo que muita gente ri, acha divertidíssimo. Então, é o primeiro comediante na presidência. Auxílio emergencial vai ao Congresso com valor médio de R$ 250 a 45 milhões de famílias. É o que destaca o WS.com. Hugo Mota solicita atenção do DENIT aos projetos de infraestrutura da cidade de Patos. E o Butantan disponibiliza mais 2 milhões de doses da vacina Coronavac. Sem o Butantan, não haveria nem um plano nacional de imunização, não haveria nem vacinação, né? As vacinas são poucas, mas sem o Butantan nem vacinas teríamos. Pelo menos alguns idosos já estão recebendo aí as doses necessárias para sobreviverem a esta pandemia mortal. No G1 Paraíba, o destaque é que homem é preso suspeito de manter mulher em cárcere privado. Ainda no G1, CRM visita o hospital de Monteiro e constata que o UTI ainda não está funcionando. Hoje é o dia do cuscuz, o prato que saiu do norte da África
para virar símbolo da força do povo nordestino. Vacinação para idosos de 70 a 74 anos começa no sábado em Campina Grande. Esses os destaques do G1. No Paraíba Online, hacker. Polícia Federal prende suspeito do maior vazamento de dados do Brasil. Em vídeo, prefeita paraibana faz apelo dramático à população para conter avanço da Covid-19, Procon autua agências bancárias e lojas em João Pessoa. No Paraíba Rádio Blog, a Areia deve se tornar capital paraibana da cachaça. Assim, é porque os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei de autoria da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que torna oficial, né? Porque já extraoficialmente, a Areia já é a capital paraibana da cachaça. No blog do Marcos Silva, o destaque é o início da vacinação em Campina Grande. No blog do Márcio Rangel, a Paraíba é o 7º estado do país e o 2º do Nordeste com mais denúncias relacionadas à pandemia. No portal Realidade PB, o destaque é que Bolsonaro assina 4 parcelas do novo auxílio. A morte do senador Major Olímpio. E Paraíba tem 76 pacientes aguardando na fila de espera por leito de UTI. Esses os destaques do Realidade PB. No Fonte 83, Bruno Cunha Lima prorroga estado de calamidade pública em Campina Grande. E ainda no portal, Forças de Segurança da Paraíba vão parar atividades para cobrar vacinação contra o novo coronavírus. E para finalizar, destaque do Hora Agora, Verônica Trajano, biomassa de banana verde, um aliado da saúde intestinal, é o que destaca o portal. Senai, IEL e Sebrae iniciam inscrições para programa gratuito de pré-aceleração de startups. Polícia Federal prende hacker suspeito do maior vazamento de dados do Brasil. Vagas para vacinar idosos de 70 a 74 anos são preenchidas em meia hora em Campina Grande. Quanto menor a idade do grupo de vacinação, haverá um maior número de pessoas. Então, para vacinar, por exemplo, os idosos de 60 anos ou mais, vai precisar de muito mais doses do que já foram disponibilizadas. Esses foram os principais destaques de capa dos portais de notícias. Agora eu trago para vocês os dados apresentados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, que faz um acompanhamento da pandemia do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 86.982 casos, morreram 2.724 pessoas, já totalizam 287.499 mortos nesta pandemia, que já completou um ano, completou um ano nessa semana. Muito bem, ficamos por aqui. Até a próxima segunda-feira com mais uma edição do Jornal de Campina Grande. O Rádio é Notícia, com Arquimedes de Castro.